Good morning, folks. Good morning, guys. Coffee in English, começando day number 8. Ok? Oitavo episódio do Coffee in English. E hoje nós vamos falar sobre por que somente 5% da população brasileira fala inglês. E desses 5%, porque somente 1% é fluente. Esse será o nosso tema de hoje. Nós também teremos as 15 palavras do dia. O pessoal que está no Zoom, espera aí. Aqui que a gente vai compartilhar a tela, hein? O pessoal do Zoom já está vendo a nossa tela aqui, já sabe o que nós vamos estudar hoje, beleza? Certo, então, estamos no episódio número 8, agora, com 8 episódios, são 100 e... Quantas palavras que nós já aprendemos? Cadê aqui? Aí, já vou dizer quantas palavras nós passamos. Passei ontem isso aqui. Cadê? Já te passo. Espera aí, que eu já sei a quantidade de palavras aqui. Quer dizer, decoro eu não sei, né? Tem que abrir aqui o arquivo para mostrar quantas palavras foram. Ainda não achei o arquivo. Ei, beleza. Cadê aquele arquivo? Fiz ontem. São 120 palavras, se eu não me engano. Porque aí pega assim, ó. Se você assistiu desde o primeiro dia, se você fez os exercícios continuamente desde o primeiro dia, mesmo sendo palavras isoladas, então, qual que é o tipo de público que nós temos? Nós temos pessoas que são iniciantes, nós temos pessoas que já começaram já um pouquinho, são beginners, mas não totalmente beginners, já conhecem alguma coisa, e temos os intermediários. Sempre você aprende algo novo, uma expressão, um phrasal verb, um falso cognato, um false friends, né? Se você for estudando assim continuamente, no dia 8 agora a gente vai para 130 e poucas palavras ali. Na continuidade do projeto, ao longo de um ano, você faz 4.000 palavras. 4.000 palavras é a quantidade de palavras que eu trabalho, baseado no número que os estudiosos mostram que é, assim, um número básico para você se comunicar em qualquer idioma. Eles mostram da seguinte forma: se você tem um vocabulário de 4.000 palavras, as 4.000 palavras mais utilizadas naquele idioma, você já é capaz de continuar uma conversa. Vai conversar a fundo um determinado tópico? Não, mas você vai ter condições de se comunicar nas coisas simples do dia a dia. Você não vai defender uma tese com esse vocabulário. Só que é um vocabulário muito bom. Então, sempre os meus alunos, ou os contatos que fazem comigo, na minha primeira conversa com eles, eu já pergunto: qual que é o teu nível de inglês? O nível real são 2. Sei falar, não sei falar. Aí depois subdivide em subníveis, né? Por exemplo, não sei falar. Não sei falar nada, sei falar um pouquinho, sei ler um pouco, mas não sei continuar uma conversa. Aí você vai dividindo os níveis e você vai conhecendo o aluno, você vai conhecendo o porquê e como ajudar aquela pessoa, conforme a necessidade dela. Por exemplo, chega uma pessoa lá, 0, inglês 0. O inglês 0 vai ser o quê? O cara sabe umas 500 palavras. Ué, mas 0 não seria 0? Mas ninguém tem inglês 0 hoje em dia. Todos nós temos acesso à tecnologia e quando a gente vai mexer no computador, vai mexer no celular, ou alguma coisa que a gente baixa ali no computador, alguma coisa vem em inglês e você acaba se acostumando com algumas palavras. Tá?
Pega um adolescente, ele tem inglês zero, não gosta de inglês e tal. Só que ele joga games. Nesse jogar games, o que que acontece? Ele vai ficar exposto a alguns nomes em inglês. Quando ele vai fazer uma correção naquele jogo, deu um erro no arquivo, alguma coisa, vai aparecer. Então, ninguém tem inglês zero. Você vai comprar um produto no mercado, tem muitos produtos com nome em inglês. Linha de cosméticos, limpeza, muito nome ali que é em inglês. É uma coisa normal aqui para nós, brasileiros. Então, você não tem o nível zero. Pode ser que você não saiba esses nomes, mas daqui a pouco começa a fazer sentido. Ah, por isso que produto X tem o nome tal. Eu usei um exemplo uma vez, eu trouxe uma barrinha de chocolate que vocês conhecem como Charge. Lembra do Charge? Aqui a galera do Zoom aqui. Ó, não está escrito assim, ó, Charge, Charge. Só que esse nome é em inglês, Charge. E o que é Charge? Tudo no inglês, quando você pergunta, o que é tal coisa? Eu normalmente vou responder pelas coisas mais básicas possíveis, que eu sei o nível do aluno. Mas aí ele vai falar assim, professor, mas isso aqui não está fazendo sentido na minha frase, então me dá a frase. Porque tudo depende. Até o famoso verbo to be, e para você traduzir, ele depende do contexto que está sendo usado. E esse aqui, embora seja CH, e você vai ler como charge, só que por que você lê como charge? Porque você aprendeu o CH fazendo esse som. É um som muito próximo do português, aquilo ali. Então, você vai do conhecido para o desconhecido. Por isso que a gente pega nomes em inglês que vêm nomes de produto e você acaba falando errado. Porque você puxa do conhecido para o desconhecido. E depois você vai ajeitando. Depois você tem conhecimento, aí você não pode mais errar. Tá? Essa palavra charge, que eu uso como exemplo, é o quê? Charge. Charge, a pronúncia é charge. CH vai ter o som de charge. Por que o nome do chocolate é charge? Eu já tive experiência assim com o aluno. Aí ele fala, não sei o que é isso aí. Aí o outro aluno. Quando coloca o celular para carregar, ou o computador ali, que tem umas coisas em inglês, ele aparece charging, que é carregando. A tradução nossa é carregar. Agora, o que tem a ver o charge com chocolate? Aí você começa a conectar. Tá, charge, coloquei para carregar. Sorry. 13 graus em Curitiba agora. E de madrugada é sempre frio em Curitiba, tá? Vamos continuar. Charge. Por que charge tem o nome do chocolate? Charge tem a ver com a energia ali, ao carregar que a gente fala. Porque ele está relacionado à carga, energia. E o chocolate, o açúcar, dá o quê para você? Dá uma energia, dá uma carga. Seria essa a ideia. Isso eu li em alguma coisa? Não, eu estou tirando uma conclusão por que esse nome é charge. Porque a outra tradução de charge é cobrar, fazendo uma cobrança. Você cobrar alguém de alguma coisa. O cara comprou o produto, agora tem que cobrá-lo de alguma coisa, daquele valor. Aí eu charge aquele valor. Aí faz sentido. Faz sentido numa frase para cobrar, mas não no chocolate. Então, tudo depende de alguma outra coisa. Certo? Então, aqui está charge. O pessoal do Zoom tem acesso a isso aqui, eles vão ficar olhando essa tela aqui. Ok? Agora, vamos falar um pouco do nosso tema de hoje. Por que 5% da população brasileira
somente 5% da população brasileira fala inglês. E por que desses 5%, 1% apenas são fluentes? E se você pegar no grupo de fluentes, aí temos um problema com a palavra fluente, né? A palavra fluência. Em uma das lives anteriores, o tema foi definindo fluência. Como explicar o que é fluência. Então, para quem não assistiu, fluência não é a quantidade de palavras que você sabe. Não é a quantidade de palavras que você tem, não é a quantidade que vai fazer você fluente. Por exemplo, se você entende que ser fluente significa saber tudo, está errado. Ser fluente está relacionado com fluir. E nesse fluir, ela tem que sair direitinho, tá? Isso quer dizer que, se você tem um vocabulário de 2.000 palavras, mas quando você fala essas 2.000 palavras, ela sai corretamente, você tem fluência naquilo. Aí, nessa live, a gente falou como que vende fluência. O vendedor a escola ou o vendedor estão vendendo fluência em 32 horas, em 8 semanas, 30 dias, 1 ano, 2 anos, tudo bem. Você vai ter se o vendedor sabe o que ele está fazendo, se a escola sabe o que ela está vendendo, a definição do termo, então ela está vendendo corretamente. Eu estou vendendo que você vai ser fluente dentro daquilo que a escola vai te ensinar, se você fizer a tua parte, né? Não vamos dizer assim, esse método é picareta, esse professor é picareta. Não é bem assim, porque o professor vai te dar uma quantidade de material, ele vai te expor a um material, seja esse material bem simples, ou seja um material assim muito bem elaborado, um aplicativo, tal, 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 tal. Mas nada vai fazer diferença se o aluno não fizer os outros 50%. Então, é uma troca. Quem te ensina, a escola, o método, o professor, o que for, o aplicativo que você comprou, aquilo vai te dar 50% da situação, vai te expor o idioma. A outra parte, quem tem que estudar, é você. E você sabia que no Brasil, acho que no Brasil não, tem mais alguns países ali, a média de pessoas que compram cursos de inglês online ou cursos online, não é nem curso de inglês somente. No Brasil, quem compra curso online é menos de 10% que terminam o curso, principalmente se o curso tem muitas aulas. Eu já comprei curso de 800, 900 e poucas aulas. Só que tinha módulos lá que não era para a minha situação. Tinha um módulo lá que era como vender hambúrguer, montar uma hamburgueria. Tinha nada a ver com aquilo que eu comprei o material. Mas estavam as aulas, então eu não assisti tudo. Então, mas a maioria não terminam o curso. Eles nem sequer aprendem aquilo que eles compraram. Tá? Tem alunos ali que compraram meu curso e que eles não estão estudando, porque a gente segue. E eu entro em contato com eles toda semana. Toda semana eu vou rastrear quem comprou o curso e quem não está fazendo o acompanhamento daquela pessoa. Ela não fica sozinha, tá? Jornada Word Collector é o nome do curso, do projeto. O Coffee in English é só essa live aqui de manhã, onde a gente vai fazer uma interação com alguns alunos, com pessoas novas. Na segunda live teve uma pessoa da Inglaterra, uma brasileira, que morava na Inglaterra, que mora na Inglaterra, que estava tendo muita dificuldade para falar com os nativos. Então, nos cursos online, menos de 10% terminam o curso. Aí você fala, nossa, então o curso de inglês, mesma coisa.
10%. Só que, no geral, no Brasil, 5% falam inglês e 1% é fluente. Agora, imagine, 200 e não sei quantos milhões lá de pessoas. 5% só fala inglês, ou seja, fala de uma maneira que você consiga compreender. Só que 1% é fluente. E se você chega numa pesquisa profunda com as pessoas que são fluentes, a maioria morou fora. E aí, mesmo o cara sendo ruinzinho de inglês, mas ruim, ruim mesmo, ele morou fora, ele vai melhorar alguma coisa. Tá? Eu dei aula uma vez, na época dos presenciais, eu dei aula para um aluno e ele estava indo para morar nos Estados Unidos, trabalhar lá um tempo lá. Fazer aquelas gambiarra, né? Pega o visto de turismo, de turista, e vai e fica uns meses lá e tal, para tentar trabalhar alguma coisa, aquela gambiarra normal. Aí eu dei as aulas para ele, acho que foi um mês de aula, mais ou menos, 2 meses no máximo. E aí, beleza, eu vou para os Estados Unidos. Não era suficiente para fazer nada lá. Não tem como. Ainda mais que era 2 aulas por semana e o cara não fazia as tarefas. Aí ele foi. Quando ele voltou, 9 ou 10 meses depois, ele voltou para continuar as aulas. Aí eu encontrei com ele no primeiro dia de aula, né? Eu falei, cara, você ficou 8 meses, o teu inglês deve estar muito bom. Aí comecei a conversar com ele e não saía nada. Ele até que entendia mais, dava para perceber que o entendimento dele, o listening, não é entendimento, eu falo entendimento com o dedo no ouvido, né? O listening dele, ou seja, escutar aquilo que estava sendo falado, ele entendia muito bem, ele conseguia repetir aquilo lá. Ele até entendia certas coisas, mas não falava nada. Eu falei, o que aconteceu que você não fala nada? Você ficou 8 meses lá, 10 meses, sei lá, não lembro exatamente. Ele falou, veja bem, como eu não falava bem, e eu ficava com vergonha disso, porque eu não tinha como me comunicar, eu não falava. Aí eu fui trabalhar lá num restaurante e ficava lavando louça. Aí, lavar louça não tinha muito segredo, o cara colocava os negócios lá para eu lavar e eu ficava lavando. E aí, na hora de conversar, eu procurava uma pessoa que era latino, que aí, aquele portunhol, né? Aquela gambiarra também, e ficava conversando com eles, e depois tinha o pessoal brasileiro lá que eu estava na casa deles, que a gente ficava conversando em português. E parabéns, você perdeu uma ótima oportunidade de melhorar. Se você tivesse estudado todos os dias lá, vivendo o contexto, tendo a vivência lá fora, você estaria muito melhor. Então, tem todo tipo de aluno ali que compra um curso e que vai fazer os negócios. Então, tem aluno que se desenvolve muito rápido, muito rapidamente, porque ele está focado, tá? E o foco é muito importante nisso. Agora, voltando aqui no texto, no tópico. 5% só fala inglês. Aí você vê assim, vamos analisar. Vamos supor que desses 5%, todo mundo passou pelo ensino fundamental. Estudaram 4 anos de inglês. 4 anos. 4 anos de inglês. E os caras saem com o quê? Certificado de trauma e bloqueio do verbo to be. Quantos alunos que eu já dei aula que o método que eu utilizava e o método que eu utilizo, o verbo to be é uma das 5 palavras mais usadas no inglês. Você não consegue continuar a conversa sem ter esse verbo. Então, já ensino já de início, porque com 2, 3 minutos, vamos supor assim, 5 minutos bem explicadinhos, morreu, matou o verbo to be. Você não tem mais problema no verbo to be. Aí você tem que praticar. Né? Até tem uma brincadeira que eu lembro que um outro professor fazia isso, e depois eu comecei a fazer também, que era assim, eu vou te ensinar o verbo to be em 1 minuto. Você não vai ensinar assim todo o verbo to be. Você vai ensinar aquilo que o pessoal se ferrou lá na escola. Em 1 minuto eu expliquei para a pessoa, lembra do verbo to be? Significado, isso e isso. Como que você usa? Tal pessoa é isso, outra pessoa é isso, pronto. A negativa faz assim, na pergunta você inverte.
Aí ele falava, tá, mas é aquela tabelinha que a gente recebia, que colocava lá, I am, you are, he is. Não é aquilo o verbo to be? Não, aquilo lá é a conjugação do verbo to be, onde você fala uma pessoa, ou seja, o sujeito, ali tem um pronome, e o verbo to be é o outro que está do lado. Tá? Hello, Mariana. Welcome. Você sabia que o verbo to be é o único verbo que você conjuga? De todos os verbos em inglês, é o único que conjuga. Você vai usar 5 palavras... Não, vai usar mais. Você vai usar 5... Vamos ver. 5, 6, 7... Você vai usar 7 palavras para conjugar o verbo to be. É o único que você conjuga dessa forma. Os outros, eles têm 5 palavras e tal, mas tem um porquê de ter essas 5 palavras. Mas o to be é conjugado, ele muda conforme a pessoa que vai falando. Good morning, Mariana. E o verbo to be é o único que é conjugado. Então, quando a gente ensina isso no início ali, já é para destravar alguma coisa. Aí, voltando a comentar lá. 5%. Todo mundo passou para o ensino fundamental e não aprendeu nem o verbo to be. Aí você vai aí o pessoal sai do ensino médio ou fundamental ali e tal, começa a trabalhar, se formou. E aí o número já cai para mais da metade, porque tem gente que vai querer fazer o inglês. Ele necessita do inglês, que ele começa a ver que o mercado de trabalho ele pede isso. Tá? Mariana é novinha e tal, mas o pessoal mais antigo aí, o pessoal, tipo, sei lá, acima de 30 anos, 35, sei lá. Por exemplo, na minha época, o que eles pediam num currículo? Se você sabia datilografia. O que é datilografia? Você saber usar uma máquina de escrever. E eu fiz curso disso. Sei lá, batia. Hoje o pessoal só faz com um dedo, né? Sabe aquela pessoa que fica fazendo assim no teclado? E é tão fácil hoje em dia você pegar, baixar um aplicativo ali, baixar um programa no computador para te ensinar a digitar com utilizar todos os dedos ali no teclado, facilita a tua vida, mas o pessoal só quer coisa fácil. Aí por que eu falei datilografia? Antigamente o mercado pedia datilografia, aí depois eles pediam curso de informática. Hoje em dia, quem vai te contratar, ele já imagina que você sabe usar uma planilha do Excel, que você sabe usar uma planilha do Word, não, o documento Word, e que você sabe usar um pouquinho mais ali, um PowerPoint, uma outra coisa que tem ali. Só que as coisas vão mudando tanto hoje em dia de evolução na tecnologia, que eles já esperam que você tenha aquele conhecimento. Então, isso eles nem pedem, você tem curso de informática. Não, você tem que saber usar um computador. Impossível você não saber usar, mandar um e-mail, receber um e-mail, acessar um arquivo, mandar um arquivo, baixar um arquivo. Impossível. Só que, hoje em dia, o pessoal já pede inglês no currículo. Daqui a pouco, é que no Brasil não vai mudar isso, não vai nunca. Deles falar assim, tá, nosso país já é um país bilíngue. Então, não preciso de inglês. Eu subentendo que você sabe falar inglês e português. Né? Português como língua principal e inglês uma outra. Mas isso não vai acontecer no Brasil. Então, o inglês faz parte. Então, o pessoal que saiu do ensino fundamental e vai para o mercado de trabalho, quem pensa na carreira, quem pensa numa formação ou uma especialização, a pessoa já corre atrás de fazer inglês. Isso está muito relacionado com os pais. Então, por exemplo, os pais que investem no filho já agora, que ele tem uma noção de mercado, de futuro, ele já começa a investir no filho agora. E começa a pôr ele para aprender inglês. Ele sabe que na escola só ele não vai aprender, e o pai vai lá, faz um pouco de sacrifício, às vezes,
e coloca o filho para estudar, para aprender esse idioma. Então, ele já faz parte do mercado de trabalho. Ah, mas eu não vou trabalhar numa empresa que fala que vai pedir inglês. Eu não vou trabalhar numa multinacional. Quem sabe? Às vezes você vai ser tão bom naquilo que você faz que uma outra empresa maior possa te contratar. Então, tem coisas lá do futuro que você não precisa se preocupar agora, mas você se prepara para esse futuro. Tá? Eu lembro de uma pessoa que eu atendi bem no começo da minha carreira, tá? Um senhor já. E ele falou, olha, eu nunca consegui aprender esse inglês, mas eu vou tentar de novo. Eu falei, tá, mas por que você nunca conseguiu? Ah, muito corrido, trabalhava numa empresa muito boa, uma empresa... a história dele é assim, ele trabalhava numa empresa e ele era praticamente... Ele era o cara que mais conhecia naquele mercado, naquele ramo. E ele trabalhava numa empresa muito boa, uma empresa nacional. E ele era cargo diretor, alguma coisa assim. É diretor, vamos supor, eu não lembro exatamente o que era. E ele falou, a minha história é assim, eu era diretor de uma empresa lá em São Paulo, e eu tinha, assim, muito conhecimento no mercado, era muito conhecido e tal, tal, tal. E eu não fazia inglês porque, sendo um cargo de diretor antigamente, era muito serviço, você não tinha vida. Hoje em dia o pessoal tem muito disso também. Aí ele falou que um certo dia, o que que aconteceu? Uma empresa americana veio, negociou e comprou a empresa. E aí, compraram a empresa, aí naquele processo de compra a empresa, chegam os novos donos e tal, representantes, e essa empresa era muito grande, do mesmo ramo, eles tiveram uma reunião com ele e falaram assim, ó, você, pelo que nos falaram, você é uma pessoa que tem a maior capacidade aqui para dirigir a empresa. E a gente quer que você dirija a empresa na América Latina. Tá? Só que tem um detalhe. No nosso grupo, nós só aceitamos cargos de diretoria, a pessoa só entra um cargo de diretoria se você falar inglês. E aí ele falou, tá, tudo bem, então eu vou aprender. Aí os caras, não tem tempo. A gente não pode te dar um tempo para aprender inglês, porque a gente sabe que não é de uma hora para outra. E como é que a gente vai fazer com a reunião de semana que vem? Da semana que vem? Como é que a gente vai fazer com todos os relatórios que você tem que fazer em inglês? A gente precisa de uma pessoa que já fala inglês. De diretor, ele foi demitido naquele dia. E aí dá para perceber, quando ele contava assim, bom, foi forte, uma experiência. O cara passa a vida trabalhando numa empresa, chega no topo, de repente, ó, você não serve mais e vai. Encontrei outros alunos da mesma forma. O cara levava o inglês assim, meio, não vou e tal. De repente, a empresa foi comprada. Aí, hoje em dia, tem muito disso. Empresas líderes de mercado aqui no Brasil, vem uma empresa de fora e compra aquela empresa. E isso acontece com muita frequência. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Cadê minha tela aqui? Cadê? Isso acontece com muita frequência. Então, lá atrás, eu estava falando assim, não vou trabalhar numa empresa multinacional e tal, tal, tal. Tudo bem, você vai para uma área de medicina, odontologia, veterinária, alguma coisa assim, tá? Você não vai trabalhar numa multinacional, mas se você tem uma ambição na tua carreira, você vai ter que fazer especializações e MBA. Os melhores estão fora do Brasil. E o que você precisa? Inglês. Então, você investe na tua carreira lá para frente. Então, quando a pessoa sai do ensino fundamental, menos de 50% ficam com aquela ideia, quero fazer inglês. Só que aí o cara entra no mercado de trabalho e a vida dá uma mudada, né? Dá uma mudada. Você trabalha o dia inteiro e à noite você tem que fazer outra coisa. Então, aí o número vai diminuindo, porque a maioria que sai do ensino fundamental, eles têm que fazer uma faculdade.
E aí, quando o cara vai fazer faculdade, como a maioria no Brasil é de classe média, classe pobre ou média, eles não podem se dar ao luxo de fazer a faculdade e não trabalhar. Eles têm que estudar durante o dia e trabalhar durante o dia e estudar à noite. Sobra tempo para fazer inglês quando? Eu já conversei com alunos ali que estavam fazendo faculdade e eu via que nos primeiros 2 meses ali não ia. Por que que o cara fazia? Ele trabalhava durante o dia, chegava à noite, tinha faculdade, chegava lá 10, 11 horas, meia-noite em casa. Que hora que ele vai estudar inglês? Final de semana. Se os professores da faculdade não pedirem nenhum trabalho, nenhum projeto. E a maioria pede toda semana. Aí o que o cara fazia? Eu só estudo um pouquinho antes da hora da aula. Ele até lembrava na hora da aula alguma coisa, porque ele estava praticando, praticou meia hora antes, 1 hora antes. Mas dava resultado? Ele estava sempre patinando, nunca sabia nada. Aí eu falava, ó, você tem que focar em uma coisa ou outra. Ou você estuda inglês, ou você termina a faculdade. É muito melhor para você terminar a faculdade e depois você pegar 6 meses ali e estudar igual quando você foi na faculdade. Você não estuda ali 3 horas e o professor te dá um projeto, às vezes você não passa vara à noite fazendo aquele projeto, porque você tem que entregar ali na semana que vem ou no próximo dia. O teu foco do inglês tem que ser assim, gigante, massivo. Senão você não vai ter resultado. Não tem resultado nenhum se você não ir forte naquilo. Aliás, você não vai ter resultado em nada na sua vida se você não entrar com muita força naquilo. Tá? Um exemplo, quando eu decidi fazer inglês, eu tinha parado 4 vezes, na quinta vez, quando eu decidi fazer, na minha época, no meu entendimento e conhecimento, eu analisei assim, cara, eu não tenho dinheiro para fazer faculdade, só tenho o 2º grau. Então, eu vou estudar inglês para ser professor. Eu via naquilo ali uma oportunidade de carreira. E eu nem sabia que eu ia gostar tanto do inglês, mas a paixão pelo idioma foi passado pelo professor que eu tinha na época. E mesmo com esse professor, com toda a paixão que ele tinha pelo idioma, eu parei 4 vezes, porque aí é aquele esquema do sistema de troca, que é universal. Você vai com 50% da energia e a outra pessoa com 50% da energia, ou um outro projeto. Então, algo vem até você e depois você faz a tua parte. E mesmo ele, com toda essa paixão, não conseguiu, eu não fazia a minha parte. Então, o negócio estava errado. Quando eu decidi, eu quero estudar para ser professor, eu tive que pensar assim, poxa, se eu vou ser professor, eu tenho que saber muito. Eu tenho que saber muito, muito, muito mesmo. Então, esta é a minha oportunidade, esta é a minha faculdade. Aí, o que eu fazia? Veja bem, eu trabalhava lá no emprego bem simples, ganhando muito mal, pegava aquele interbairros, quem não é de Curitiba não vai saber o que é interbairros, mas pegava a condução, pegava um ônibus lá, um verdão, e esse ônibus, na linha que ele passava, na época onde eu morava, lá naquele bairro, sempre era lotado, mas sempre. Ida e volta, o bicho era infestado de gente. Eu lembro de certos momentos ali que minha família estava passando uma situação bem difícil na época também, eu estava passando, claro, junto com eles, e eu lembro que às vezes eu acordava e com muito ódio, assim, eu chorava. Sério, várias vezes eu chorava. Nossa, eu tenho que pegar aquele ônibus lotado, você ia com ódio naquele negócio, apertado, aquele negócio era uma desgraceira. Só que eu ia trabalhar, aí depois voltava naquele ônibus lá, cansado, que era um serviço um pouco mais pesado. Aí eu chegava em casa, comia alguma coisa, 7 horas, 7h30, depende se não atrasasse muito do ônibus lá, eu estava sentadinho na minha escrivaninha lá, na mesinha,
tinha um rádio, um system, né? Na época era fita cassete ainda, estava mudando para CD. E aí eu tinha o meu caderno, uma das coisas que eu me arrependo até hoje é ter jogado aquele meu primeiro caderno que eu estudei. Nossa, aquilo eu ia colocar num mural, assim, para mim, para eu ficar olhando quanto aquilo significou para a minha vida. E eu estudava 3 horas por dia. Eu montei uma planilhinha e colocava lá dia tal, né? Por exemplo, hoje é dia 11, então é maio 11. 3 horas eu tenho que estudar. E, de vez em quando, tinha uns amigos lá que me chamavam para jogar futebol. E lá, 1 ou 2 vezes por semana, eles me chamavam para jogar. Eu ia porque praticar esporte era bom também e era a única coisa que eu fazia de esporte. Aí eu anotava, estou devendo 3 horas para o meu projeto. Aí o que eu fazia final de semana? Eu tinha que estudar 3, porque o meu contrato comigo mesmo era estudar 3 horas por dia. E aí, no final de semana, eu olhava minha planilha, estou devendo 6. Tá? Então, eu estudava as 3 horas do sábado e depois eu estudava as 3 horas do domingo e eu pegava a planilha e falava, então, eu vou estudar mais 1 hora aqui, agora no sábado à tarde, e mais 1 hora, uma hora e meia no sábado, 1 hora e meia no domingo, eu completava as 3. Eu lembro que um feriado eu estudei 9 horas. 9 horas. Eu fazia alguns intervalos, porque quando você estuda o idioma é muito pesado. Você cansa, ele cansa a tua mente. E aí eu fazia uns intervalos, mas estava lá estudando, eu tinha que escutar várias coisas. Às vezes dava sono? Dava, normal. Eu dormia, assim, às vezes em cima da mesa, tão cansado que eu estava. Mas eu fui estudando, eu fui estudando. Eu lembro que a primeira conquista que eu tive, e eu lembro até hoje, e eu lembro da pessoa que perguntou para mim algo, que era assim, o meu professor na época não me colocou num grupo de iniciante. Como eu falei para ele que queria estudar para ser professor, ele me colocou numa turma intermediária. Então, eu já entrei, eu já era ruim, não sabia nada. Zero, bem zero mesmo. Aí ele me colocou numa turma intermediária. Então, eu já me ferrei na primeira aula, que eu não entendia nada. Só que, como eu estudava 3 horas, eu pegava aquele material dele, vinha para casa e fazia. Estudava 3 horas. Então, eu tinha 3 horas concentrado, porque qual que era a pressão? Eu decidi fazer alguma coisa na minha vida e eu tinha a pressão que, na próxima aula, eu não queria passar a vexame de novo de errar tudo. Então, eu estudava muito. Então, eu fazia aula 3 vezes por semana. Ele me colocou em 3 turmas diferentes. Ele contava a mesma piada certinho, no mesmo momento da aula, tinha a mesma piada e eu tinha que rir. Aí você dava risada junto, não tinha problema não. Só que eu lembro que no primeiro mês, a gente tinha prova toda segunda-feira, no primeiro mês eu lembro que um aluno chegou para mim, ô Marcelo, como é que faz tal coisa aqui? Como é que é essa estrutura aqui, ali, que eu esqueci um negocinho? E eu respondi o cara. Um mês, o pessoal já estava tirando dúvida comigo antes da aula. O professor dava uns materiais, a gente tinha que se virar de correr atrás e traduzir. E hoje em dia, nossa, você pega o celular e pá, vai traduzir, vai te dar a pronúncia. Tá? Não aprender inglês hoje assim, inadmissível. Cara, não tem como você não aprender um idioma hoje, porque você tem tudo na tua mão. Você vai no YouTube, você está com um problema lá com um adjetivo. Ah, qual que... Adjetivo X, qual que é a regra dos adjetivos? Vai aparecer uma aula no YouTube daquilo ali. Não vai aparecer uma, vai aparecer muitas aulas. Só com professor em inglês, professor brasileiro, explicando isso em inglês, obviamente. Tá? Não tem como você não aprender. E naquela época, não. Eu tinha um dicionário, até pouco tempo eu tinha, mas ele rachou de tanto eu usar o bichinho. Era um dicionário pequenininho assim e tal, mas era o que eu tinha. E aí eu tinha que pegar a pronúncia dele ali, aqueles símbolos que tem depois de uma palavrinha. Galera do Zoom aí, ó. Você escreve uma palavra, por exemplo,
Aqui eu não vou conseguir pôr o símbolo. Deixa eu pegar o símbolo aqui. Peraí. Por exemplo, você põe a palavra cat. Vou pôr uma outra aqui. Vamos pôr a... ô Mariana, a pronúncia da palavra país. Tá? O que eu recomendo para você? Compre um cachorrinho, tá? Bem, mais um filhote. Um cachorrinho ou um gatinho. E põe o nome dele de Country. Country. Aí você nunca mais vai errar essa palavra, tá? Essa palavra, galera, é o seguinte, a palavra country, que a gente fala a moda country, né? Todo mundo fala country. Não existe. Ela existe no Brasil, mas ela não é a pronúncia correta da palavra sertanejo, interior, país. A pronúncia é country. Aí aqui a galera do Zoom agora vai ver o que eu estava falando ali. Peraí. Deus sabe que isso que não pega. Ó, galera, é o seguinte, eu vou por aqui, ó. Country. Num bom dicionário, você tem a palavra, você tem a definição da palavra, a tradução dela. Claro, o dicionário tem isso. Só que tem dicionários, por exemplo, você vai na Casa China e compra um dicionário daquele de R$ 10, aquela desgraça só vem o nome, às vezes não vem nem colocado ali se é um verbo, se é um adjetivo. Aquilo é um absurdo. Aí o pessoal do ensino fundamental pede, compra um dicionário. Aí vai o pai lá, sem muita instrução, tadinho, não sabe, ele vai comprar uma coisa baratinha. Ele fala, meu filho vai perder isso aqui, nem vai usar esse negócio aí. Eu não usava. Aí ele compra um dicionário baratinho ali, é claro que a pessoa não vai aprender. Aí está lá o dicionário. Um bom dicionário, ele tem a palavra em inglês, a definição, um dicionário em inglês-português, por exemplo. Tem a definição, ele tem a tradução, ele diz a classificação, verbo, adjetivo e tudo mais, e ele tem os símbolos fonéticos internacionais. São alguns símbolos que mostram como se pronuncia certas palavras. Então, a galera do Zoom está vendo aqui, ó. Está vendo isso aqui, ó? Country. Esse aqui que é o símbolo internacional para a palavra country. Então, não é country. Porque se você falar country, talvez o pessoal fala country porque cowboy tem esse som, ao, cowboy. Tá? Mas country, embora seja sertanejo, interior, caipira, essas coisas, nada, ele não é da palavra cow. Cow tem um fonema diferente. Esse aqui é country. Então, Mariana, compra um cachorrinho, um gatinho, põe o nome de country. A hora que você não tiver mais problema nisso, você muda o nome do bichinho que você comprou. Aí você vai para outra palavra que você está se ferrando. Tá bom? Mas fala assim, eu falo com muito amor e carinho, tá? Aí, então, aqui... Agora me perdi, eu falei tanta coisa aqui hoje. E eu tenho que falar das palavras de hoje ainda. Tá. A gente está falando das palavras. Tá. O pai manda o aluno comprar o dicionário, e eu estava falando lá da minha época de dicionário. Isso, agora lembrei. Então, eu tinha que pegar a palavra, olhar o símbolo fonético dela e tentar imaginar que aquele som era aquilo lá. E falar. Eu ia corrigir no dia da aula. Ou quando eu escutava um listening, aparecia aquela palavra, eu ia lembrar. Ué, mas no listening aqui, né, nesse áudio, tá assim. Por que eu falei tal coisa? Eu tinha que corrigir. Só que eu estudei tanto durante 3 anos que em 2 anos eu estava dando aula. Mas eu foquei mesmo. Hoje eu sei o que eu fiz. Eu entrei em hiperfoco, sem saber o que era hiperfoco, sem uma instrução de direcionamento para você estudar, igual eu dou para vocês aqui nas minhas aulas de mentoria, que estão na terça e quinta, dentro do curso o Jornada Word Collector, que tem na quarta-feira, que tem um Tira Dúvida. Nesse curso, as 10 primeiras aulas são vídeos explicando de como estudar da maneira correta. Tem até a aula de como utilizar um dicionário.
macetes de como trabalhar com dicionário, como você procurar uma palavra lá. E eu tive que descobrir isso na raça. Ia atrás, pesquisava aqui, entendia aqui. O meu professor não passava tudo, ele gostava muito de idioma, cara excelente nisso daí, só que ele não passava os macetes para você estudar e tal, tal, tal. Falava, gente, tem que estudar, e pronto. Na cabeça dele era, faz a tua parte aí, manda ver, quanto mais, melhor. Não estava errado. Só que hoje eu pego com meus alunos e eu falo, estude assim. Né? A Mariana está aqui comigo hoje, ela sabe, eu falo, ó, faça dessa forma aqui, ó. Aí quando ela não faz, dá problema. Quando ela faz, dá certo. E não é só ela. Estou usando a Mariana porque ela está aqui comigo. Mas há vários alunos ali que estavam aprendendo, mesmo eu falando, o cara não fazia. Mesmo eu falando, a pessoa não fazia direitinho e queria resultado. Aí você pegava, ó, vem comigo aqui, vamos fazer nós dois. Vamos fazer juntinho. Vai lá, pega a frase. Beleza. O que você não sabe dessa frase? Ah, eu não sei X, Y, Z. Então tá, vamos procurar o X, Y, Z no dicionário. Anota a palavra. Ela anotava a palavra lá. Canto. Igual eu estou fazendo aqui, ó. Só do Zoom tá vendo aí. Ah, a palavra é canto. Então, essa palavra é um substantivo. Coloca a letra N, porque substantivo é now. Now começa com N, é um substantivo. Coloca a tradução. Então, vamos pôr aqui. Opa! País. Pronto. Agora vamos fazer uma frase com isso. Vamos fazer a anotação de como se pronuncia. Beleza, fez. Faz uma frase com essa palavra. Ah, vou copiar a frase da lição. Não, não precisa. Monte uma outra. Aí montou uma outra. Beleza. Faz a frase em inglês, faz a frase em português. Ótimo. Fez. Agora vamos escutar ali essa frase. Ou o áudio da lição que estava fazendo. Aí escutava bastante. Fala direitinho, fala igual eles, faz o mesmo sotaque. Fez, beleza. Agora tira todo o material da tua frente, dá um play nesse negócio aí e copia tudo que eles falarem. Nem que você tenha que repetir 5 horas seguidas, você vai repetir. Aí o aluno começa. Só que sempre a gente tem uma zona de conforto. Sempre tenta fazer da maneira mais preguiçosa possível. É uma briga que você tem no dia a dia com você. Tá? Por exemplo, a Mariana. A Mariana acordou hoje 6 horas, acho que ela entrou aqui, agora é 6h30, 6h15, vamos supor. Só que ela acordou porque ela vai para a aula. Eu já tive aluno que acordou 5h45 e começou a estudar aqui comigo. Tá? Você tem que sair da zona de conforto. Tá? E o aluno, quando fazia esse exercício, para ele não sair muito da zona de conforto, o que ele fazia? Ah, eu vou dar o play, mas eu vou enganar o professor. Eu vou dar o play em cada palavra que o cara falar, ou a moça falar. Aí a frase é aquela frase famosa, né? The book is on the table. E aí, ele já dava um pause. Book, já dava outro pause. On, is on, né? E ia parando. Só que aí, daqui a pouco, ele falou, não, mas eu não preciso fazer isso. Porque tem umas palavrinhas aqui que eu já sei, eu já consigo escutar 2, 3 palavras seguidas sem precisar da pausa. E aí ele vê, nossa, mas estou perdendo muito tempo nesse negócio. Aí ele começa a acelerar o passo. Vamos tentar pegar a frase inteira sem dar o pause. Aí tenta, escreve lá. A frase era, the book is on the table and the book is beautiful. Aí ele colocou, the book is on the table. Aí ele não pegou o beautiful. Aí deixou um risquinho ali porque ele não pegou o beautiful. Aí ele não pegou a palavra book também, vamos supor. Aí colocou um risquinho, o resto ele escreveu. E vai falando junto. É assim que você faz esse exercício. Aí você repete de novo, e aí, no contexto, a frase vai pegando sentido. Você fala, ele falou beautiful. Beautiful, porque o livro pode ser, está na mesa e é bonito. Aí colocou beautiful, vai montando. Quanto mais ele faz esse exercício, mais palavras ele pega. Ele assimila. Então, vai chegar uma hora que você vai escutar. The table is beautiful. E você vai escrever a frase inteira. O que acontece? A tua mente está pegando bloco de informação, porque não dá tempo de ficar traduzindo. E aí que o pessoal começa aquele esquema, agora eu estou pensando em inglês, porque ele já está com aquele bloco de informação na mente dele, está recebendo aqui. Então, quando a pessoa fala na frente dele, ele não fica prestando atenção em cada palavrinha e traduzindo. Ele já vai começar
a receber aquele bloco de informação e não traduzir, ele vai entender. E é aí o nível que você chega. Gente, temos 10 minutos, agora eu vou passar as frases aqui, porque senão eu não cumpro com o combinado. Nossa, hoje eu falei 1 hora, santo Deus. Mariana, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Eu vou começar com as palavras aqui. Vamos lá. As 5 palavras, mais 5 palavras das palavras mais usadas no inglês, tá? A gente vai chegar aí em 1.000 palavras na primeira etapa, em alguns meses, mas vai ser bem legal, vai aparecer bastante coisa legal aqui. Ó, 5 palavras aqui de hoje. Can't, que é não poder. Can é o verbo poder. Can't, não poder. Então, essa palavra na negativa é muito mais utilizada que o próprio verbo poder. Can't, ok? Want, que... Mariana, você vai aprender isso hoje, tá? O want é a junção de will, not. Will é o auxiliar do futuro. Will not, tudo junto, é what. Galera do Zoom está vendo. Mariana, você só está ouvindo aí as explicações, tá? E depois, na aula hoje, eu mostro isso aqui para você. Buy. Não é o buy do comprar, é o buy da preposição por ou pelo. É BY. Buy. Ok? A outra, she, ela. A primeira palavra que a gente aprende ali quando estuda são esses pronomes ali. Eu, ela, você, nós. E a outra é a palavra or, que significa ou. Tudo básica. Tudo bem basicona. Então, can't, won't, buy, she e or. Ok? Beleza. Agora vamos para os homofones, palavras que parecem, mas não é. Desculpa. Flower. Quando eu falo flower, a maioria, se não for o 100%, vai pensar que a palavra é flor, flower, que é uma palavra muito básica, muito vista por aí, tá? Em nomes de filmes, em produto, desenho, coisa nada. Só que flour também é farinha, só que a escrita é diferente. Então, flour, flor, F-L-O-W-E-R. F-L-O-W-E-R. Flour, farinha, é F-L-O-U-R. F-L-O-U-R. Essa que é a diferença. Flour, flour. Então, galera, ó, flour. Vamos aumentar isso aqui, porque aí você vê melhor, né? Ó, flower e flower. As duas pronúncias iguais, homofones, pronúncia igual, significado diferente, escrita diferente. Tá bom? Vamos para a próxima. Verbos irregulares. Os 3 verbos de hoje, ô Mariana, se você puder digitar um deles aqui, é legal, hein? Não pode colar. Se não souber, não tem problema. Está aprendendo, tá? Dirigir, comer e cair. Dirigir, comer e cair. Dirigir, comer, cair. Sabe algum deles? Todos eles são verbos irregulares e, lembrando novamente, toda aula eu vou falar isso, verbo irregular muda o teu nível no inglês. Simples assim. Aprendeu, não é nem memorizar. Se você memorizar, as chances de você esquecer são muito grandes. Ainda mais se você não pratica todo dia. São as dicas que a gente dá. Tá? Não existe método milagroso. Tá? Todos os professores que vendem por aí, eles vão falar que o método é isso, porque isso, drive, eat, isso aí, Maria. Todos os professores que vendem, os métodos que vendem, vão falar, nós inventamos aqui um método assim, assim e tal. Umas histórias assim, muito bonitas. Mas não existe método milagroso. Existe aluno focado que entra no hiperfoco e pratica. O curso mais ferrado de inglês que existe no mundo é do Exército Americano, a Inteligência Americana. É uma escola, eu não lembro qual a cidade,
mas é um centro de treinamento de idiomas que é usado até para os espiões. Então, a pessoa entra ali e ela não entra para estudar o idioma específico. Ela entra, faz um teste, e nesse teste vai dizer qual o idioma que ela poderia estudar, que ela tem mais afinidade. E aí ela vai estudar, mas vai estudar ferrado mesmo. É aquele negócio de exército. Eles vão acordar às 5 da manhã e vai até 9, 10 da noite, de treinamento físico e treinamento no idioma. Imagine. E aí os caras pegam lá que tem o curso mais simples, são 8 meses. Só que são 8 meses de estudos diários de segunda a segunda. É ferradaço. Você entra em imersão, porque você tem que perder todo o sotaque e você tem que fazer uma imersão na cultura deles, do idioma que você está aprendendo. Tá? E aí os caras falam que vão te ensinar inglês em 32 horas, 8 semanas, 30 dias, 1 ano. Só vai conseguir esse resultado, e olha o tempo que os caras passam lá aprendendo os idiomas, tá? O cara passa das 5 da manhã até imersão nisso. E o cara tem que ficar lá 6, 7 meses. Então, você vai até aprender coisas em 8 semanas. Você vai aprender certas palavras, certas estruturas, tá? Então, só com muito foco mesmo. Então, vamos lá. Dirigir, comer e cair. Drive, eat, e você colocou alguma coisa. Então, tá. Ficou só o cair. Cair é fall, tá? Cair é fall. Então, verbo irregular. Dirigir. Drive, drove, driven. Comer. Eat, ate, eaten. O último, cair. Fall, fell, fallen. Verbo irregular se memoriza assim, 3, 3, 3. Tá? Sempre 3 palavrinhas, sempre praticando. Lembrou do verbo, fala os 3. Até você não precisar mais fazer isso. E vai dar certo, vai dar bom. Tá? Outro agora. False friends. O que são false friends? Falsos cognatos. Nos falsos cognatos, são palavras que parecem, mas não é. Tá? Brave, que parece bravo. Mas brave não é bravo. Brave é corajoso. Se eu falar bravo, eu vou falar angry. Ou então mad. M-A-D. Mad. Aí é louco, bravo. Pode ser nesse sentido também. Tá? Então, é um falso cognado. Você ler a palavra brave e acha que é bravo. Não, não é. Tá? Outra palavrinha, café. Eu já escutei café, porque essa palavra é do francês, e aí o pessoal pronuncia de um jeito ou do outro. Nós também vamos dar uma puxada nessa palavra para o nosso jeito, café. Só que não tem acento, é um café. E o que é café? Não é o coffee. O produto é coffee in English. O produto é coffee. Essa palavra café, igual a gente escreve, mas sem acento, aliás, não existe acento no idioma inglês, existem certas palavras que são derivadas de outros idiomas, de outros países, e elas contêm um acento. Mas não existe essa regra de acentuação aí no inglês, tá? Graças a Deus. Café, ou café, cafeteria. Igual você vai num café, comprar lá um pão de queijo, um bolo, esses cafés bonitos, igual na França tem e tal. Em Curitiba tem bastante cafés bonitos aí. Esse é o café, cafeteria, tá? E o outro é o coffee. Coffee é o nosso normal, tá bom? Agora vamos para os phrasal verbs. Mariana, dá uns coraçãozinhos aí. Eu falo só Mariana, porque só está a Mariana ao vivo. Esse projeto é início, nós estamos na segunda semana. Eu não faço esse projeto com a preocupação. Obrigado, Mariana, cheio de coraçãozinho, escreveu as coisas aí e depois posta isso, Mariana. Dá um print na tela numa hora que eu esteja com a cara boa. Ó. Não, vou fazer isso.
E você coloca lá, ó, eu focada. Aí fala que você acordou 5h45 aí da manhã para estudar inglês. Ó, é grátis e você aprende 15 palavras por dia. Olha que beleza. Acredito muito em você, Mariana. Acredito muito em você. Faça a tua parte, guria. Tua mãe tá junto aí com você? Diga aí. Vamos lá. Phrasal verbs. Phrasal verbs são aquelas palavrinhas diferentes, tipo go on, go in, get out, get up, tá? Wake up, tudo isso é phrasal verb. É uma palavra e mais uma preposição. Os phrasal verbs de hoje dá para usar hoje, tá, Mariana? Ó, cross out. Tua mãe não tá junto aí. Cross out. Cross out são palavras que você vê por aí. Cross são palavras que a gente vê aí no dia a dia também. Cross out é riscar. Você escreveu uma palavrinha, tá errada. Ou você rabisca, ou você risca. O riscar é cross out. Ok? Cross out. É um riscar ali, não é um risco só. Você riscou a palavra. Tá? Com 2 S's. Cross out. Lembra do dentro e fora? In, out. In, out. Out é O-U-T. Cross, com 2 S's. Out. Esse é riscar uma palavra de uma lista. Tá? Ou então riscar uma palavra mesmo. Tá bom? Com O. O-U-T. Cross out. Ok? Outra. Já deu horário aqui, mas estamos acabando. O outro phrasal verb é cut out. Cut out. Cut, de cortar. Cut out. Escreve lá. Cut out. Galera, tá vendo aqui, ó. O cut out é o seguinte. Alguém... Isso. Não, você não escreveu ali o cross out ainda, né? E o outro é cut out. O cut out, a pessoa faz uma brincadeira, mas a brincadeira é sem graça. Aí você fala, não, para com isso aí. Ixi, parei. É um cut-out, tá? Você vai parar uma atividade, algo que está te perturbando, está te enchendo o saco. Aí fala, cut it out. Para com isso. Por exemplo, você falou uma palavra errada e a pessoa fica falando aquela palavra errada toda hora ali para você, tirando o sarro. Cut it out, já não tem mais graça. Cut it out. Ok? Isso daí que é o phrasal verb cut it out. E agora vamos para as últimas 2 palavras que são idioms, ok? Ou expressões idiomáticas, idiomatic expressions. Existe uma diferença entre isso e gíria. Gíria é local, idiomatic expressions de âmbito nacional. Move the needle, move the needle. Needle é agulha e move é movimentar, mover. Move the needle quer dizer fazer diferença, tá? Vou fazer uma pose, então vou ficar aqui. Pode você tirar a tela. Deu? Obrigado, Mariana. Deu certo? Diz aí, deu certo, então eu faço o outro. Eu acho que deu. Aê, agora deu. Beleza. Obrigado, Mariana. Ó, move the needle. Move é movimentar. Needle é agulha. Move the needle, certinho. Move the needle é fazer a diferença, tá? Por exemplo, a Mariana vai estudar e vai ter resultados. Então, o estudo dela fez a diferença. Então, her studies made a difference. Her studies move the needle. Tá? Porque fazer a diferença, make a difference, também pode ser usado, a tradução literal também, mas isso aqui é uma gíria. Tá? Move the needle. Her studies move the needle. Os estudos dela fizeram a diferença. Tá? Você pode usar dessa forma. E o outro, lots of moving parts. O que é lots of moving parts? Moving é de mover-se e parts são de peças, não é de parte, peças, tá? Nesse contexto aqui. Lots of moving parts.
Um negócio com muitas peças que se movem é um negócio complicado. Então, nesta expressão, algo é muito complicado e cheio de detalhes. Por exemplo, o projeto está atrasado porque there are lots of moving parts. É um projeto cheio de detalhes. Tá? Esse trabalho lá da escola, this paper has lots of moving parts. O trabalho da escola, você usa a palavra paper. Tá? Você não fala trabalho, work. Você fala paper. Ok? This paper has lots of moving parts. E aí você fala a expressão. É muito complicado, é cheio de detalhes. Tá bom? É cheio de detalhes. Ô, Mariana, quando você postar lá no Face, me marca, tá? E aí eu vou compartilhar a tua lá no meu de novo. Tá bom? Vou repostar lá no Stories, no Reels, o que for. Beleza? Galera, seguinte. Terminamos com as 15 palavras. Mariana, à noite eu vou passar... Não, durante o dia eu vou começar a pôr esse material lá no grupo de vocês, tá? O pessoal que estudou ali, esse material vai ser legal para praticar algumas frases, tá bom? Beleza? E hoje nós encerramos aqui. Falamos sobre o quê? Por que 5% da população somente fala inglês e dessas 5, 1% só é que é fluente? Por quê? O ensino fundamental é muito ruim. E depois a pessoa vai, mais da metade não quer saber de falar inglês, não quer saber de seguir carreira, a vida está boa daquele jeito. E só quem foca na carreira, numa especialização, começa a visualizar um futuro diferente, é que vai atrás disso. E depois daqueles que começam, a maioria desiste, porque não é fácil. Ontem eu falei, inglês é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Então, você tem que focar, e é melhor você focar todo dia um pouco, e assim você vai chegar em algum lugar, do que você tentar fazer um monte num dia só. É diferente. Então, faça um pouquinho todo dia, você vai chegar a algum lugar. Ok? Thank you for your time. Thank you so much. See you tomorrow. Mariana, see you at night. Um abraço, galera. Obrigado. Esse é o Coffee in English, Day 8. Coffee in English do 8º dia do Coffee in English. E terminamos aqui. Um abraço. Obrigado pelo seu tempo. See you tomorrow.